Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Olha, Cirantão, Itatiaia Saúde de hoje, muito importante. Estamos recebendo aqui a Luciana Magalhães. Ela que, além de psicóloga, é especialista também aí em desenvolvimento humano integrativo. Oi, Luciana, bom dia. Bom dia, Paty. Obrigada pelo convite. Obrigada, Cirantão. Nós quem agradecemos. Explica pra gente aí esse desenvolvimento humano integrativo. Desenvolvimento humano integrativo é quando a gente olha para o indivíduo de forma integral. A gente não olha somente para as questões pessoais ou profissionais, mas a gente olha para ele como um todo. Ô, Luciana, gestão humanizada. Por que a gestão humanizada se tornou aí uma ferramenta imprescindível para as empresas para cuidar da saúde dos seus colaboradores? Então, Paty, principalmente depois da pandemia, né, a gente vem observando um aumento muito grande em problemas relacionados aí à saúde mental. Então, isso vem-se necessário nos últimos tempos, né, numa gestão mais contemporânea, cuidar realmente das pessoas. E o papel do líder é olhar para ele primeiro, obviamente, entender ali quais são os seus pontos fortes, os seus pontos a desenvolver, para que ele consiga ajudar ali os colaboradores, né, os funcionários, aqueles profissionais que estão com ele no dia a dia. Aquela versão daquele chefe carrancudo, daquele chefe que não sabe escutar, que se acha o mais importante do trabalho, isso aí já caiu por terra, não é mesmo? O que é ser líder humano na sua visão, Luciana? Então, o líder, ele é primeiro assumir a sua vulnerabilidade, entender que realmente todos nós, seres humanos, a gente está ali passíveis de erros. E com isso, obviamente, fazer essa relação, essas trocas de forma mais natural, de forma a realmente fazer com que o erro faça parte do dia a dia. Pois é, normalmente, em uma grande empresa, você tem pessoas que trabalham porque precisam. E outros trabalham porque gostam de trabalhar. Qual a forma de integrar essas pessoas ao interesse maior pelo trabalho e do desenvolvimento da empresa? Eu acredito muito na comunicação, sabe, assim? A gente olhar qual que é o objetivo maior da empresa e compartilhar isso com aquelas pessoas que estão trabalhando ali com a gente no dia a dia, faz com que realmente a gente una aí, né, aquele gostar, aquele propósito de fato de acordar todos os dias para fazer aquilo que a gente faz, faz com que a gente se integre mais a esse resultado e, consequentemente, olhando aí, né, para esse aspecto do cuidado com os relacionamentos interpessoais. Você tem aquele funcionário que, às vezes, né, aquele colaborador que, às vezes, fica ali parado na porta, em frente ao relógio de ponto para esperar o momento de ir embora. E tem aqueles que são chamados a atenção porque estão trabalhando mais um pouquinho. Exato, né? Exato. É porque tem gente que ama o que faz realmente, né? E eu acho que o grande ponto é o equilíbrio, né? O equilíbrio entre o trabalho, a vida pessoal, os cuidados da casa, dos filhos, para quem não tem filhos, né? O cuidado de si e, né, de uma forma geral, cuidar de si é muito importante também, porque se a gente não cuida da gente mesmo, dificilmente a gente vai conseguir olhar para quem está à nossa volta. Luciana, estudos revelam que os líderes, eles têm um impacto maior na vida dos colaboradores do que os próprios terapeutas. Por que isso acontece e quais são as atitudes que, para você que está aí me ouvindo, para você que é líder, é um coordenador, é um supervisor, lidera de alguma forma? O que essas pessoas precisam aprender, Luciana? Você falou de dado e é importante a gente entender o seguinte: 59% das lideranças, é um dado aí, né, geral de mercado, elas impactam diretamente na saúde mental de seus colaboradores. Então, né, pegando um gancho aí com o que você trouxe, é muito importante a gente ter uma escuta atenta, uma escuta ativa, entender, né, observar ali quem está ao seu redor, quem trabalha com você, para entender se tem alguma mudança de comportamento, se aquela pessoa está passando por algo
que às vezes, né, ela não disse. Então, observar comportamento, estar aberto para conversas aí individuais e escutar sempre. Ou seja, o chefe pode ser o estuário, né, de todos os problemas dos colaboradores que estão ali, muitos com problemas seríssimos, né, mas que estão ali trabalhando e se entregando ao serviço. Exato. Antes a gente tinha aquela máxima de que a gente chegava na empresa e a gente tinha que deixar para fora ali os nossos problemas. E é muito complexo, principalmente num mundo totalmente globalizado, digitalizado. Então é importante a gente entender que todos nós temos problemas além do trabalho. Desafios. Muitos desafios. Então, olhar para o profissional, para o indivíduo ali, com esse olhar humanizado, é entender que às vezes ele vai passar por dificuldades, vai passar por situações que ele vai precisar de apoio. E às vezes ele não vai conseguir entregar ali de imediato aquele resultado que a empresa espera. Mas quando o líder ele olha para essa pessoa num lugar de escuta, de cuidado, de observância, a gente consegue minimizar esses impactos e ter um resultado mais perene. É um time, né? É um time. Olha, a Vanessa tá relatando aqui que ela já sofreu muito, ficou deprimida, porque uma vez foi demitida na rua. O líder não esperou ela nem chegar no local do trabalho. A demitiu antes dela chegar no trabalho propriamente. Ela disse que ficou muito abalada com isso e foi, assim, passou por um processo de depressão. Isso acontece muito, né? Acontece assim, né? Não o fato em si de ser desligado na rua, mas às vezes a pessoa, ela é desligada sem ela entender o porquê ela foi desligada. Né? Então é importante a gente manter esse diálogo ali com as pessoas para que elas saibam, né, qual que é a expectativa da empresa, qual é a expectativa do líder com relação à entrega profissional que ela está fazendo e o que está deixando de entregar, né, para que no momento da demissão não seja uma surpresa. Olha, tem a participação aqui do José Geraldo. Ele está falando que ele é coordenador de uma empresa e ele chama atenção para a norma regulamentadora. É uma norma que vai sair, já saiu inclusive, foi adiada para até maio de 2026, onde as empresas precisam estar atentas com a saúde mental dos colaboradores. Isso é uma boa, né, Luciana? Sim, com certeza. A NR1, né, a atualização aí da NR1, ela traz essa obrigação legal das empresas em promover ações de cuidado com o bem-estar do colaborador. E eu acho que isso precisa ter coerência no dia a dia, né? Não só para atender à norma, mas para realmente ter um time saudável, onde o foco são essas interações sem fugir do resultado. Olha, gente, a gente bem sabe que todos nós precisamos trabalhar, né? Mas eu costumo dizer, Luciana, que a mão de obra, ela é vendida, ela é ofertada para o empregador. Você não é obrigada a ofertar essa mão de obra, mas a partir do momento que você está ali, você faz parte de um time. Então você não pode julgar contra aquela empresa, né? Você precisa vestir a camisa e a empresa também, por sua vez, ter aí pessoas aptas, não só colegas, mas aptas para gerir aquela unidade, não é isso? Isso, você falou um ponto muito importante, porque muitas vezes a tendência é responsabilizar só a empresa, né, pelo clima. Mas quem faz o clima, quem promove esse cuidado são pessoas. Então, se a gente não cuida disso, né, se não olha primeiro para a gente mesmo, para poder colocar isso no todo, né, naquele ambiente que a gente está inserido, dificilmente a gente vai ter um ambiente saudável. Nós conversamos com Luciana Magalhães, ela que é especialista em desenvolvimento integrativo humano. Luciana, muito obrigada. Quer deixar aí seu Instagram? É lumagalhães.l2m. Muito obrigada, volte sempre. Obrigada. Um abraço para você.